Olá, ótima tarde de 21 de maio, uma sexta-feira. Ainda dá tempo de pensar sobre o fim de semana com segurança, tá? A gente se anima que é sexta-feira, mas não pode esquecer que vivemos uma pandemia contagiosa e letal e ainda é tempo de reflexão, de isolamento e de cuidados especiais. Lembre disso. 1.010 vacinas começam a ser aplicadas em professores de creches públicas e particulares. É apenas o começo, mas a fila está andando. Quadra poliesportiva abandonada em Taguatinga Sul tira a possibilidade de uma comunidade inteira ter acesso ao esporte e lazer. Acaba sendo um gasto de dinheiro público, né? Mãe e filho são assassinados dentro de casa em Lusiânia, numa execução rápida a sangue frio. E a última reportagem da série sobre o naufrágio no Imagination, ocorrido há 10 anos, mostra o que mudou na fiscalização e nas legislações para embarcações durante essa década. Agora chama seu povo, se acomoda aí gostoso, pega uma água porque tá seco e senta que lá vem jornal. Mãe e filho foram assassinados a tiros dentro de casa em Lusiânia. A polícia ainda tenta identificar o autor desse crime. A faixa de isolamento da polícia indicando o local do crime ainda está na frente da casa. Mãe e filho foram mortos por volta das 6 da tarde de ontem. Segundo a polícia, Maria Aparecida da Silva Lima, de 46 anos, e Thelmisson Lima de Abreu, de 20 anos, foram mortos a tiros na própria residência, na rua 191 do Jardim Gá, Lusiânia. Testemunhas contaram que um homem chegou em um carro branco, desceu e atirou primeiro na Maria Aparecida. 2 disparos atingiram a cabeça da vítima. Depois, o autor do crime entrou na casa e atirou contra o rapaz de 20 anos. Quando a polícia chegou ao local, a mulher já estava morta. Thelmisson foi socorrido, mas morreu na UPA do Jardim Gá. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. O caso está sendo apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Lusiânia. Comerciantes de Taguatinga Sul estão pedindo socorro porque os assaltantes estão fazendo literalmente a festa por lá. Uma farmácia recebeu a visitinha dos criminosos, acredite, 2 vezes em menos de uma semana. Os flagrantes de assaltos na terceira maior cidade do DF, Taguatinga, são muitos. Repare nessas imagens. A farmácia está com as portas fechadas e já é quase 10 horas da noite. O gerente está no balcão quando alguém bate na porta e ele vai atender. Em instantes, o funcionário abre a loja e entram 2 suspeitos, um deles armado. É nessa hora que os criminosos, disfarçados de clientes, anunciam o assalto e levam R$200, um celular e 2 caixas de remédios. Veja que durante o assalto, uma segunda vítima tenta reagir. Esse assalto que vocês acabaram de assistir, ele aconteceu aqui às margens da DF 460, que fica em Taguatinga Sul, e foi registrado aí por câmeras de segurança. O Douglas é o gerente da loja que estava no momento em que os 2 criminosos entraram. Como é que foi isso? A loja já estava fechada, né, Douglas? Isso, a loja estava fechada, a gente estava desligando o sistema. Quando eles chegaram, bateram na porta, você passando para o cliente que precisava de um medicamento, né? Aí eu fui atender, porque ele estava fechado, atendi eles. E na hora que eu abri a porta para passar a medicação, eles anunciaram o assalto. Mandaram colocar a mão na cabeça, que queriam só o dinheiro e os pertences. E aí sim, foi muito pânico, né? Em menos de uma semana, outra ação criminosa. Desta vez, um furto. Diversos clientes estão no comércio quando aparece esse homem de vermelho. Na cara dura, ele furta um desodorante. Ele chegou agachadinho, foi para a seção do desodorante e pegou. Aí a cliente que estava olhando o shampoo viu a cena e avisou para os meninos, né? Agora preste atenção nessa imagem. O suspeito chega a pé. Armado, ele agride a vítima com diversas coronhadas após anunciar o assalto. Repare que, mediante a recusa da vítima, o criminoso continua agredindo o ciclista sem dó. O rapaz só para as agressões quando chega um casal a pé. Esse flagrante foi registrado na porta dessa loja de acessórios para celulares, que fica na QSE 12 da Vila Dimas, em Taguatinga Sul. Aqui na parte da noite aqui é um lugar bem perigoso mesmo, bem perigoso.
A questão aqui é que está tendo muito assalto aqui na vila, está tendo assalto, muito roubo de loja. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, nos 4 primeiros meses do ano, foram registrados 35 casos de roubos a comércios na região de Taguatinga Sul. Em comparativo com o ano passado, houve uma redução, pois em 2020, nesse mesmo período, foram 107 ocorrências do tipo. Mesmo com a redução na criminalidade, os comerciantes e moradores pedem mais atenção das forças de segurança. A gente não aguenta mais. Você vir aqui, ficar aqui refém deles, não aguenta. A policiamento aqui não tem na região, não tem. Você não vê nada, viatura passando. Então, assim, trabalhar aqui é inseguro demais. Então vamos ver o que disse a polícia. A Polícia Militar disse que já registrou várias prisões na região e que tem feito o papel de prender criminosos com dezenas de passagens. A corporação ressalta que a população deve registrar as ocorrências, já que a distribuição do policiamento é feita de acordo com as manchas criminais. Então, essa é uma área que está precisando de policiamento mais reforçado. Policiais da 2ª DP prenderam 2 homens por estelionato e furto mediante fraude. Eles vinham atuando e dando prejuízos ao comércio da Asa Norte. Câmeras de segurança de postos de combustíveis e outros estabelecimentos comerciais registraram a ação dos criminosos, que se passavam por consumidores. A partir dessas imagens, a polícia conseguiu chegar até eles. Com um dos estelionatários, foram apreendidas maquinetas e cartões magnéticos utilizados nas máquinas para testes, a fim de depois serem colocadas nos locais escolhidos para a prática dos crimes. Eles praticavam os crimes em horário de grande movimentação do comércio, aproveitando-se da distração dos funcionários para subtrair a maquineta de cartão do estabelecimento e colocar outra de sua propriedade para, com isso, angariar o dinheiro que seria do estabelecimento comercial proveniente das vendas. Até o momento, identificamos que eles agiram em 2 postos de gasolina e uma panificadora. Em um dos estabelecimentos, eles deram um prejuízo de mais de R$6 mil. Ainda segundo a delegada, um deles, de 39 anos, já tinha passagens por estelionato e o outro, de 31, também pelo mesmo crime, além de tráfico de drogas, uso de documento falso e receptação. A dupla pode pegar até 13 anos de prisão. Tem gente que não se emenda, né? Com esse tanto de passagem, continua cometendo crime. Olha, terça-feira tem mais CPI da pandemia, com o depoimento da Mayra Pinheiro, médica e secretária do Ministério da Saúde. Ela também é conhecida como Capitã Cloroquina por defender o uso do medicamento em casos de Covid-19. Ontem, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo federal chegou a discutir uma intervenção no estado do Amazonas durante a crise no sistema de saúde do estado, que matou muita gente, mas desistiu da ajuda. A reportagem é de Suane Guerreiro. O segundo dia de depoimento foi tomado em grande parte por críticas à atuação de Eduardo Pazuello na gestão da crise de oxigênio no Amazonas. O senador amazonense Eduardo Braga cobrou explicações. Eu concordo que se não faltasse oxigênio, vidas seriam salvas? Concordo em gênero, número e grau. O ex-ministro, que responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal por omissão na crise de saúde de Manaus, atribuiu o caos no estado a uma falta de controle do governo local e da empresa fornecedora de oxigênio, a White Martins. Ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado de fato e de perto a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica. O senador Eduardo Braga afirmou que a empresa será convocada para esclarecer as questões contratuais, mas que a responsabilidade pública é do Ministério da Saúde. Fique claro que se sabia sim que ia faltar oxigênio e que faltou participação, planejamento, responsabilidade por parte da Secretaria do Estado. Mas Vossa Excelência precisa ser afirmativo, porque Vossa Excelência foi com todo o Ministério da Saúde para o Estado do Amazonas
e não tomaram providências para resolver o problema de oxigênio. O ex-ministro afirmou que era favorável a uma intervenção no Amazonas, mas que não houve apoio para essa medida durante uma reunião de ministros no Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão, ela não era minha. Foi levada à reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Eduardo Pazuello também foi questionado sobre o aplicativo Tratikov, que chegou a ser divulgado em Manaus para auxiliar médicos no diagnóstico da Covid. A plataforma trazia a sugestão de tratamento precoce com indicação de cloroquina até para bebês. O ex-ministro explicou que o aplicativo foi divulgado em fase de teste, mas acabou sendo alterado por hackers. Ele foi hackeado, puxado por um cidadão. Ele pegou esse diagnóstico, botou, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. O presidente da CPI, que é senador pelo estado do Amazonas, afirmou que o aplicativo foi mais uma tentativa de indicar a cloroquina, que não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá. Senadores governistas saíram em apoio a Pazuello e a sessão perdeu o controle. Teve que ser suspensa e Pazuello ficou mais de meia hora sem falar nada. Para parlamentares da base de apoio e da oposição, o depoimento de Eduardo Pazuello deixou explícito que a crise da saúde em Manaus precisa ser melhor investigada. Senadores da base governista querem a aprovação do depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Já os de oposição estão mirando em depoimentos de integrantes do Ministério da Saúde, como secretários e ex-secretários que aconselharam Pazuello. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que acompanhava o fornecimento de oxigênio a partir dos relatórios emitidos pela White Martins e que em nenhum momento, em dezembro do ano passado, foi relatada a impossibilidade de abastecimento da rede estadual. O primeiro alerta veio em 7 de janeiro deste ano, segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas. Quando o Ministério da Saúde foi comunicado, procurada, a White Martins não se manifestou. Começou hoje a vacinação dos profissionais da educação. A gente vai falar com a Kátia Gomes agora para saber se tem professor com sorriso estampado no rosto. Kátia, começou, né? A gente sabe que 1000 doses não é o suficiente para todo mundo, mas é um começo. E quem conseguiu já ser vacinado deve estar comemorando, né? Comemorando muito, viu, Neila? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E olha, além de professores, né, serão vacinados todos os profissionais de creches públicas e particulares. Isso inclui o pessoal da área administrativa, seguranças e também o pessoal da recepção, né? Serão todos os profissionais que atuam em creches públicas e também particulares. E como você disse, hoje 1000 profissionais serão vacinados. E essa vacinação está acontecendo exclusivamente na UBS 1 do Guará, né? A Secretaria de Saúde ainda não ampliou essa vacinação para outros pontos, né? Apenas para a UBS 1 do Guará. Só que eles podem ir tanto a pé, Neila, quanto de carro. Então essa vacinação acontece hoje e eles precisam apenas levar um documento de identificação e também o vínculo com a instituição. Neila, eles estão sendo avisados, a Secretaria está avisando, né, quem pode se vacinar, então é só procurar esse ponto de vacinação. Vamos ouvir agora a presidente do Sinep sobre o início da vacinação dos profissionais da educação. Vale lembrar que para essa vacinação não é necessário que o colaborador seja vinculado a nenhum sindicato, seja ele laboral ou patronal, bem como as escolas. É um momento de muita alegria iniciarmos esse processo e acreditamos que ao longo das próximas semanas conseguiremos vacinar outros profissionais dentro do setor educacional. E vale ainda dizer que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação, eles estão fazendo uma campanha de recolhimento de donativos. Se você puder, leve alimento não perecível no ato da sua vacinação e contribua com esse movimento também.
Maravilha. Agora, Kátia, vamos falar sobre as gestantes e as puérperas. Parece que elas não vão precisar agendar a vacinação não, né? Como é que acontece? Exatamente, elas não precisam agendar, precisam levar apenas um documento comprovando que estão grávidas ou que acabaram de ganhar neném, né, no prazo máximo de 45 dias. E tem vários pontos de vacinação, Neila. Nós colocamos uma lista no Instagram do SBT Brasília, é só entrar lá, SBT Brasília no Instagram e conferir quais são esses pontos de vacinação. Reforçando, apenas para grávidas e mulheres que acabaram de ganhar neném que têm comorbidades. Quem não tem comorbidades ainda não pode se vacinar. Obrigada pelas informações, amiga. Vamos lembrar então os números do novo coronavírus aqui no DF, isso é informação importante. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, de ontem foram confirmadas mais 23 mortes em decorrência da Covid-19. Então, se a gente somar, desde o início da pandemia, 8.422 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus. Só aqui no Distrito Federal, continua se cuidando, tá? Porque não acabou não e tem variante nova no Brasil, fortíssima. Em Taguatinga Sul, os moradores estão pedindo ajuda para salvar as quadras de esporte da região. Isso é tão importante, às vezes você pode achar que não é nada, mas é um espaço que congrega a comunidade, é um espaço para atividade das crianças, para festa da comunidade, tudo isso é importante. Um dos espaços de lazer está com as grades furadas, não tem mais gol, não tem cesta de basquete e sem falar no mato e no lixo que estão tomando conta. Aí vira um lugar perigoso, deixa de ser um lugar de lazer e passa a ser um lugar perigoso, onde as pessoas podem se machucar e onde pessoas de má fé vão para lá para fazer coisa errada. Então seus filhos ficam sem ter onde brincar. Olha aí. Era uma vez uma quadra, isso mesmo, uma quadra na QSF 11. Em Taguatinga Sul. Mas o que era para ser um espaço de lazer está em total abandono. Aqui, ó, a tabela, né, de basquete aqui, ó, caindo os pedaços. Olha aqui a grade, como é que tá isso aqui, ó. O abandono dessa quadra é nítido e visível. Aqui, por exemplo, veja só, o piso está desgastado com o passar do tempo. Aonde era para ter traves do gol, não há. A tabela de basquete está daquele jeito ali, ó. Simplesmente faltando quase tudo. Pendurada, veja só. E a parte do alambrado, que era para dar um pouco de segurança para quem frequenta essa quadra de esportes, está assim, ó. Furada, deteriorada e o pior de tudo. Veja só, o mato, a braquiara, já vem tomando conta de todo o espaço. A dona Solange mora por aqui há mais de 50 anos e conta que a quadra tem servido para depósito de lixos e entulhos. Que o pessoal joga tudo na quadra, a quadra tá esse lixo, se ele vier brincar, deitar aqui na quadra, ele vai trazer uma contaminação para ele. O líder comunitário Rogério Eduardo explica que já procurou a administração regional de Taguatinga e nada de solução para o problema, que já existe há 2 anos. Fica um órgão público jogando para o outro e ninguém assume a responsabilidade do abandono que se encontra aqui essas quadras poliesportivas aqui no setor de Taguatinga Sul. A dona Sônia espera sentada por uma providência das autoridades e denuncia que a área de lazer abandonada está servindo para estacionamento de veículos. É um estacionamento de concessionária. Devem ter fechado a concessionária e acharam que a praça pública é para guardar carros, exposição de carros. A dona Solange espera no futuro bem próximo sair no portão de casa e se deparar com uma quadra limpa e organizada. Uma quadra para nós brincar, para nós poder sentar nos bancos, para poder conversar, uma quadra bem arrumada. A gente recebeu uma resposta, mas ela veio pela metade. Nós entramos em contato com a administração de Taguatinga, nos informou o seguinte: essa quadra está no cronograma da pasta para reforma e revitalização. Mas não consultaram o cronograma, porque não nos disseram a data dessa reforma. A administração destacou que 34 pontos de lazer já foram revitalizados. Termina a nota. Hoje a gente encerra a série especial sobre os 10 anos do Imagination. Após a tragédia que matou 9 pessoas, procedimentos de fiscalização foram revistos e o monitoramento das embarcações que trafegam ali no Lago Paranoá aumentou. Vamos ver.
Ela tinha o certificado para navegar, estava apta para isso. Essas foram as primeiras informações repassadas pela Marinha após o naufrágio do barco Imagination, no dia 22 de maio de 2011, no Lago Paranoá. Mas, com o andamento das investigações, concluiu-se que, apesar de ter passado pela vistoria da Marinha 1 ano antes do acidente, várias mudanças foram feitas na embarcação. A reforma aumentou o peso do Imagination e foi decisiva para que o barco naufragasse, causando a morte de 9 pessoas. Após a tragédia, a Marinha mudou o modo de fazer fiscalização no Lago Paranoá. Naquela época, em 2011, era uma delegacia fluvial e não uma capitania fluvial. A delegacia contava com 33 militares e 8 embarcações. Hoje, no ano seguinte, ela foi elevada para a capitania e hoje nós contamos com 54 militares e 12 embarcações. Isso propiciou que houvesse, de fato, um incremento na fiscalização, né? A vistoria em embarcações é feita a cada 5 anos, mas o serviço de fiscalização acontece toda semana. Nós realizamos no Lago Paranoá inspeções navais todas as sextas, sábados, domingos, feriados e um dia escolhido aleatoriamente entre segunda e quinta-feira. A presença mais ostensiva da Marinha tem dado resultado. Em 2014, foram realizadas mais de 1.700 fiscalizações e 109 embarcações foram apreendidas. Em 2020, o número de inspeções mais que dobrou. Chegou a quase 4.000, porém as apreensões caíram, um total de 97. Neste mesmo período, foram registradas apenas 3 mortes no lago, causadas por acidentes com embarcações. Nós vamos agora acompanhar uma fiscalização da Marinha, mas antes colocar o colete salva-vidas para garantir a segurança de toda a equipe. Assim que saímos, encontramos uma mãe com 2 filhos em um jet ski. A equipe está verificando agora se a condutora é habilitada e se o documento da embarcação está dentro do prazo da validade. Quem utiliza jet ski, caiaque ou prancha de stand-up precisa obrigatoriamente utilizar o colete salva-vidas. Ele só não é obrigatório se o passageiro estiver em barco ou lancha em baixa velocidade. O colete precisa estar em local de fácil acesso. Ao passageiro entrar numa embarcação, o condutor, que é o seu comandante, deve dar um briefing de segurança. Nesse briefing de segurança, deve constar onde estão os coletes, como vesti-lo e como usá-los. Já falamos da importância do colete salva-vidas, agora nós vamos falar da boia. É ela que ajuda a resgatar o passageiro que eventualmente cair na água. Ela deve ser lançada assim que alguém verifica alguém na água, né? Um passageiro ou mesmo tripulante da embarcação que tenha caído na água. Vamos fazer então uma demonstração? Pode. A boia precisa estar amarrada a um cabo. Esse cabo tem que ter no mínimo 20 metros de comprimento e ter flutuabilidade positiva. Como você pode perceber, o cabo ele não afunda. O trabalho da perícia da Polícia Civil em casos de acidentes com embarcações também mudou depois da tragédia do Imagination. Peritos passaram por treinamento e aperfeiçoaram os conhecimentos para atender esse tipo de ocorrência. 11 peritos criminais que se capacitaram com uma escola própria de mergulho, tanto fazendo o curso básico quanto também o avançado. 10 anos após o naufrágio do Imagination, quem viu de perto a tragédia ainda carrega na memória as lembranças de dor e sofrimento. Tem muita coisa que marca, né? Porque apesar da gente estar acostumado com situações nada agradáveis, né? Mas isso sempre choca, né? Para mim é uma tristeza eu ver a imensidão de água assim e saber a aflição, imaginar, né? A aflição que foi pro meu filho morrer. Preciso ficar ligado, a gente só tem o Lago Paranoá, mas temos a 3ª maior frota náutica do país.
A gente encerra essa série com um pedido. Você que frequenta o lago, por favor, não se esqueça nunca de cuidar da sua segurança. Use colete salva-vidas sempre. Evite bebidas alcoólicas e seja prudente ao aproveitar dessa atração tão maravilhosa que é o Lago Paranoá. Em muitos lugares, os lagos não são passíveis de banho por causa da poluição. A gente tem um lago incrível, pode tomar banho, pode navegar, mas sempre com segurança. A gente vai fazer um intervalo rápido, mas a seguir, mãe é flagrada dando uma surra de cinto no filho. É importante a gente ver esse tipo de reportagem, porque por mais que você não bata no seu filho, se o seu vizinho agride uma criança para ensinar o que é certo, você precisa fazer uma denúncia. E foi o que uma moradora do Varjão fez. A Polícia Civil diz que prendeu um homem que estaria planejando um massacre numa escola no DF. Sério isso, né? A gente conta depois do intervalo, já já. Estamos de volta com uma notícia pesada, viu? A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de planejar o massacre a uma escola aqui de Brasília. A prisão aconteceu hoje de manhã. Ele confessou que pretendia realizar atos de grave violência. A investigação começou depois que o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos descobriu esse plano de ataque à escola do DF e informou o Ministério da Justiça. E o Ministério repassou as informações para a Polícia Civil. Os agentes confirmaram a existência do plano e a Justiça emitiu um mandado de prisão. A gente vai ver agora os detalhes dessa operação com o delegado responsável por esse caso. A Adjudância dos Estados Unidos, por intermédio da Agência de Investigações de Segurança Interna, o HSI, desenvolveu informações sobre indivíduos suspeitos de praticar ataques ou massacres nesta capital. Nesse sentido, a coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolveu informações e tratou sobre esse caso, repassando as informações posteriormente a esta Polícia Civil do Distrito Federal. Ao chegar na Polícia Civil do Distrito Federal, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, em trabalho em conjunto com a Divisão de Inteligência dessa Polícia Civil, passou a dar toda a atenção que o caso merecia e então descobriu-se um endereço onde fosse possível a realização de uma busca domiciliar. Esta Polícia Civil então representou por um mandado judicial de busca e apreensão, o qual foi cumprido nesta capital, nesta data de 21 de maio de 2021. O mandado de busca e apreensão, então, foi cumprido nesta capital com apoio de peritos do Instituto de Criminalística e com a Divisão de Operações Especiais, o DOE dessa Polícia Civil do DF. Na ocasião, então, a equipe logrou o êxito em individualizar um dos suspeitos do cometimento desses atos graves nesta capital. O suspeito, então, foi entrevistado no local e posteriormente ouvido nesta delegacia, o qual confessou sua intenção de realizar esses atos de grave violência em Brasília. Olha, essas informações chegaram agora, a gente foi muito rápido em trazer essas informações. À medida que mais informações venham chegando, a gente vai informar você. Tem o jornal SBT Brasília logo mais à noite com Felipe Malta e certamente mais dados serão repassados a todos nós. E olha, esses casos aqui estão muito perto da gente, é preciso a gente ficar atento. Não há problema nenhum em mães indicarem aos seus filhos o caminho, o jeito certo de fazer, a cumprir as determinações de dentro de casa. Agora, a forma como isso é feito é que é tão importante. A gente jamais pode usar de violência, de coação, de intimidação com uma criança para fazer o que quer que seja que ela entenda. No Varjão, vizinhos denunciaram uma mulher flagrada dando uma surra de cinto no filho, o que é pior. Ela chama o irmão para pegar o cinto para poder bater. Ela constrangeu essas duas crianças e dói no nosso coração só de ouvir essa bronca. Mais do que a bronca, a cena e a surra que a mãe dá no filho é de arrepiar. E conta, como é que você foi limpo? Você não tem vergonha? Não! Que fala isso? A mulher parece transtornada e dá sequência às agressões. Passa e enxuga. Não vai ser nunca mais, ouviu? Ouvi. Esse flagrante foi feito na noite da última terça-feira. A pessoa que fez a gravação usou o WhatsApp da Polícia Civil para fazer a denúncia. Ela xingou, usou palavrão, falou em voz alta, com um cinto na mão, ameaçando uma criança. Isso não é jeito de dar uma bronca, isso não é jeito de ensinar uma criança como é que lava uma área, como é que bota uma roupa para estender. Não é assim que se faz.
Essa criança fica traumatizada, isso é violência. A gente segue com esse caso de violência doméstica, vai falar com a Kátia Gomes aqui para saber o que diz o Conselho Tutelar, o que pode acontecer com essa mãe, caso a polícia dê sequência nas investigações, se essa criança foi fazer exame de corpo de delito. Mas eu queria ressaltar o trabalho feito pela vizinha. É importante que você faça isso, que você grave, que você leve esse assunto até a polícia, que você faça uma denúncia, porque proteger as crianças é um dever de todos nós. O que aconteceu depois dessa surra e depois dessas imagens, Kátia? Neila, o Conselho Tutelar foi até a casa dessa família, confrontou a mãe. Ela disse que cuida sozinha das crianças, que trabalha o dia inteiro e que elas ficam com a babá. O Conselho Tutelar disse que não encontrou nenhum hematomas nessa criança que aparece nas imagens sendo espancada pela mãe, mas disse que vai continuar acompanhando esse caso. Já a Polícia Civil, Neila, disse que ouviu a mãe, ela foi até a delegacia, prestou depoimento e que a criança já passou por exames no IML. Agora a polícia vai investigar esse caso para saber se a mãe ela agredia esse filho com frequência ou os dois filhos, que ela é mãe de 2 filhos menores de idade, e vai continuar investigando, Se essas agressões, Neila, forem comprovadas, essa mãe corre sim o risco de perder a guarda dos filhos. A gente torce para que esse susto e essa exposição faça com que a mãe reflita. A gente sabe que a mãe trabalha, fica cansada, chega em casa, às vezes está desnorteada, cria sozinha, não tem marido do lado. Isso tudo é muito difícil. E toda mãe quer encaminhar seu filho para o caminho correto. Mas dessa forma você acaba fazendo o contrário. Você acaba estragando uma educação, sendo que nós somos tutores dos nossos filhos. A gente tem a obrigação de cuidar, de ensinar, mas sobretudo de amar e de proteger as nossas crianças. Que fique uma reflexão para essa mãe que tem o direito de se corrigir. Obrigada, Kátia. No próximo bloco, a vitória do Inter na Libertadores e muito mais. Antes, vamos falar da previsão do tempo. O dia segue com sol, poucas nuvens, a temperatura está a 26 graus, a umidade relativa do ar em 46%. O SBT Brasília volta já já. Na BR-060, no Recanto das Emas, um casal foi preso transportando cocaína. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o casal tentou desviar do caminhão quando a viatura da PRF se aproximou. Na abordagem, não deu outra. Eles traziam 18 quilos de pasta base de cocaína em 2 bagagens, no porta-malas do carro em que viajavam. A mulher já tinha passagem e mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ela disse que receberia R$12 mil pelo serviço. Já tinha recebido R$7 mil e receberia mais R$5 mil. Ela trazia essa droga de Cáceres para Brasília, no Distrito Federal. Eles foram presos e encaminhados à 20ª DP do Gama. Ao todo, essa operação gerou um prejuízo de mais de R$2 milhões ao crime organizado. Copa Libertadores da América, o Internacional entrou em campo nesta quinta-feira e venceu jogando fora de casa. Roda o gol aí, Oliveira. O Inter foi até Assunção, no Paraguai, enfrentar o Olímpia. Jogo válido pelo Grupo B, o mais embolado da competição. No primeiro tempo, as duas equipes não saíram do 0-0. Gol somente na segunda etapa. Aos 37, Moisés cruza na área, Marcos Guilherme amortece de cabeça para a finalização de primeira de Yuri Alberto. Belo gol. Fim de jogo, Olímpia 0, Internacional 1. O Colorado agora é líder do grupo com 9 pontos, ao lado do Deportivo Táchira da Venezuela. Hoje é sexta-feira, prepara a pipoca, junta a família, porque é um dia bom para dar risada com o filme da tela de sucessos. Vovózona 3, tal pai, tal filho. Trent não quer ir para a universidade, por isso vai procurar o pai, um agente do FBI em plena missão, mas testemunha um assassinato. Temendo pela vida do filho, o pai arma um plano para concluir as investigações com segurança. Eles se transformam na Vovózona e na delicada Charmaine. Vovózona 3, tal pai, tal filho. Hoje, às 11h15 da noite, na tela de sucessos. Mais notícias logo mais no Jornal SBT Brasília. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, 15 para meio-dia. Luz para você, bom fim de semana, juízo e até segunda-feira. Tchau, tchau.